Então, vamos lá. Hoje a gente vai aprender como fazer um resumo de um trabalho científico da forma mais adequada, certo? Para começar, a apresentação, né, dessa aula está dividida em 4 tópicos principais, que é definição e formatação, tipos de resumo, estrutura do resumo e palavras-chave. Então, vamos começar aqui com a parte de definição e formatação. Então, para começar, gente, o que é o resumo, né? O resumo, ele é encontrado na norma, na NBR 6028 de 2003, na parte de apresentação, certo? Da norma escrita pela ABNT, tá certo? Então, de acordo com essa norma, né, o resumo ele se trata de uma apresentação concisa de pontos relevantes de um documento. Então, a gente pode dizer, né, que o resumo é a principal seção de um artigo científico do ponto de vista de divulgação, certo? Então, ele é um elemento pré-textual obrigatório, principalmente quando a gente fala de trabalho de conclusão de curso, mas ele sempre aparece também no artigo científico. No trabalho de conclusão de curso, né, no TCC, nós ainda conseguimos encontrar não só o resumo na língua vernácula, né, também resumo em língua estrangeira, muito como a gente vê, e ele também é obrigatório, tá, esse resumo em língua estrangeira. Então, um bom resumo, certo, ele tem como características principais permitir o leitor identificar rapidamente as principais contribuições do papel para a área, no qual aquele trabalho está inserido. A seção resumo ela tem como função fazer um sumário dos principais, né, aspectos do artigo, então você consegue sintetizar os principais pontos do trabalho, os pontos mais relevantes do trabalho. Então, tudo que aparece de mais importante e relevante ao longo do texto científico deve aparecer novamente do resumo, lógico que com outras palavras. Mas é muito importante também nós entendemos que o resumo não se trata de uma cópia fidedigna das ideias abordadas no trabalho, certo? Ele é outro texto, só que mais conciso, mais resumido, né, mais condensado, mantendo as ideias originais, né, principalmente as ideias mais relevantes, as maiores contribuições que o seu trabalho tem para a grande área na qual ele está inserido. Então, ele apresenta uma visão geral, em poucas palavras, e, de certa forma, como eu já comentei, né, o leitor ele consegue identificar rapidamente quais são as principais contribuições do seu trabalho. Então, não necessariamente o leitor vai ter acesso a todo o seu trabalho, e também é nesse momento, lendo o resumo, que ele vai decidir se ele vai ler o seu trabalho por completo ou não. Daí a importância, né, do resumo ser bem escrito, porque em termos de divulgação, que nós já conversamos, isso é muito importante, né, que o trabalho ele seja citado, que ele seja divulgado, isso faz parte, né, do grau de aceitação do seu trabalho na comunidade científica. Então, o resumo ele se torna, né, dessa forma, uma das principais seções do artigo, do ponto de vista de divulgação. Né, levando em consideração que várias revistas não têm acesso completo e que esse seu resumo ele tem que ser, de certa forma, né, um mini artigo, principalmente se nós estivermos falando de um resumo de artigo científico ou de TCC, certo? Então, vamos lá para a parte de formatação. A escrita do resumo, ela contém apenas texto. Coloquei até um exemplo aqui para vocês de um resumo de um trabalho de conclusão de curso, certo? Ele contém apenas texto. O autor ele deve usar as próprias palavras, não sendo necessário fazer citações ou referências nessa seção do trabalho científico, certo? Ele deve ser escrito com um estilo que contemple os seguintes aspectos. Escrever sempre o texto no tempo passado, sempre que possível, porque, de certa forma, se o trabalho ele foi concluído, né, ele já foi realizado, então a gente escreve no passado. Professora, e se for um projeto? Geralmente, resumos só são encontrados em trabalhos que já foram concluídos. Em projetos, por exemplo, não é comum se utilizar se inserir a seção de resumo, certo? A escrita também deve ser na voz ativa,
preferencialmente, né? A voz ativa é direta, vigorosa, clara e concisa, que o leitor sabe quem é responsável pela ação, ok? E as frases, elas devem ser concisas e completas. Então, eu coloquei algumas coisas aqui com relação à formatação, né? De acordo com a NBR 6028/2003 da ABNT, o resumo ele deve ser escrito, né, em uma sequência de frases concisas, como eu já disse, ter uma extensão mínima de 150 e máxima de 500 palavras. Né? Geralmente se escreve o resumo em mais ou menos uma página, no máximo. Ele deve ser também escrito, né, nessa estrutura aqui. A gente tem a palavra resumo sendo escrita na fonte Arial ou Times em letras maiúsculas, negrito, né, e com tamanho 12 e o alinhamento centralizado, enquanto que o resto aqui do texto a gente tem que o texto ele não tem recuo, certo? Ele é escrito em um único parágrafo, o espaçamento entre as linhas é de 1,5 e a fonte é a mesma adotada no resto do trabalho, né? Então, se no trabalho começou com Times New Roman, então você vai até o final, o trabalho todo escrito com essa mesma fonte. Se você escolher o Arial, todo o trabalho deve ser escrito fonte Arial, certo? Então, logo após, né, a gente tem um espaço entre o texto do resumo e as palavras-chave. As palavras-chave, gente, elas são representativas do conteúdo do documento, certo? São separadas por pontos. Então, cada palavra-chave você vai ter uma separação entre elas por ponto e no final um ponto também. Durante a apresentação, a gente vai conversar um pouquinho como escrever essas palavras-chave, como escolher essas palavras-chave, certo? Mas essa é a formatação, ela é um pouquinho diferente do resto do trabalho, né, do resto do texto científico, mas basicamente é isso. Então, a gente vem aqui falando a respeito dos tipos de resumos, né? Nem todos os resumos são iguais, a gente tem 3 tipos diferentes de resumo, certo? E de acordo com uma norma, os resumos eles podem ser classificados em 3 tipos, que é o resumo informativo, indicativo e o crítico, que são determinados por características específicas que nós vamos ver a partir de agora, certo? Quando a gente fala do resumo informativo, esse tipo de resumo, ele é geralmente o tipo de resumo que a gente manda para congresso, certo? Esse resumo precisa ser completo, que justifica um formato, como miniatura de trabalho, né? Nós temos uma breve justificativa do objetivo, o próprio objetivo, o delineamento do estudo, os principais resultados e conclusão, certo? Então, ele é estruturado de uma forma bem mais completa. Ele tem por finalidade, como o nome já diz, né, deixar o leitor informado acerca dos principais pontos destacados no texto, proporcionando ao leitor a possibilidade de ter uma ideia geral do que se trata o estudo, certo? Então, cabe afirmar que a consulta do texto original não é tão necessária assim. Então, essa modalidade de resumo, gente, ela é indicada para artigos científicos e artigos acadêmicos de forma geral. Então, como eu já disse para vocês, né? Resumo indicativo é que a gente encontra nos artigos científicos, ou então, caso vocês mandem resumos, né, para enviar trabalhos para eventos científicos, geralmente é esse tipo de resumo que a gente manda, como eu já disse, né? É justamente para a gente não precisar mandar o trabalho todo. O leitor ele tem uma noção do que o trabalho se trata só lendo esse resumo informativo aqui. O segundo tipo de resumo que nós vamos considerar aqui hoje é o resumo indicativo, que está vinculado ao texto por completo, certo? Então, geralmente a gente encontra esse tipo de resumo em início de capítulos de livro ou em artigos que têm um caráter mais qualitativo, certo? Que é uma revisão da literatura, por exemplo. Então, o que a gente acaba tendo é um resumo do tipo indicativo. Nesse caso, a função do resumo é dar indícios que complementem o título e que desperte o interesse do leitor na leitura do artigo.
Assim, ele não é uma miniatura do trabalho. Na verdade, é um resumo que é chamado de resumo criativo. Nesse tipo de resumo, a gente não tem regra do que incluir nem a sequência a seguir, mas deve ser curto, pois um resumo longo tem maior chance de não ser lido, nesse caso. Então, a sugestão é algo com não mais do que 100 palavras, que pode ser rapidamente absorvido por diversos leitores. Então, normalmente é um tipo de resumo que tem em torno de 3 frases. Então, com essa quantidade de frases, né, de afirmações, a gente já consegue ter um bom resumo criativo. Porque o objetivo, como eu já disse, né, é situar o tema, mostrar os principais achados e a principal conclusão. Então, a regra aqui é que esse tipo de resumo seja curto. Por fim, a gente tem o resumo do tipo crítico, que, sem sombra de dúvidas, se trata de uma análise com base no ponto de vista da pessoa que está escrevendo mesmo o texto, tá? E é um ponto de vista acerca de ideias contidas em um texto original, certo? Então, aqui é uma pessoa que lê um trabalho, está emitindo a sua opinião. Então, em virtude desses aspectos, juízos de valor são amplamente permitidos, certo? O que concede a esse tipo de resumo também o nome de resenha crítica. Então, nos 2 primeiros, a gente tem um trabalho científico onde não é permitido a gente atribuir juízo de valor, né? Nossa opinião está simplesmente indicando os pontos principais de um trabalho científico, enquanto nesse não. Esse tipo de resumo, como o nome já diz, né? Como eu já falei, ele é conhecido como resenha crítica. Então, acaba sendo emitida, assim, a opinião do autor do texto, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos 2 primeiros. Vou mostrar alguns exemplos para vocês de resumo, um exemplo do resumo informativo e um exemplo do resumo indicativo. Esse aqui é um resumo do tipo indicativo, ou, perdão, do tipo informativo, né? Então, ele informa aspectos da base do documento, tais como finalidade, metodologia, resultado e conclusão do documento tratado, certo? Então, é um trabalho que tem como título Análise de transferência de calor em paredes compostas por diferentes materiais. Então, nesse resumo, o que a gente pode perceber é que nós temos uma contextualização, na hora que a gente vê aqui, ó, projeto de edificações energeticamente eficientes necessita de conhecimento sobre a transferência de calor proveniente do ambiente externo a fim de criar soluções que associem diferentes materiais e espessuras às condições desejadas de conforto térmico. Então, aqui nesse resumo, o ponto inicial que é abordado é uma contextualização, onde o autor indica qual é a grande área do trabalho. Em seguida, o que nós conseguimos observar é o objetivo do trabalho, depois a forma como esse objetivo foi atingido, né? Foram realizados experimentos para atingir esse objetivo central do trabalho. Por fim, nós temos os principais achados, né? Os principais resultados e finalizando a conclusão do trabalho. Então, a gente tem uma estrutura muito bem definida que resume todos os aspectos relevantes do artigo, do trabalho científico, que no caso aqui é um artigo experimental. O segundo exemplo que a gente tem é de um resumo do tipo indicativo, né, que não dispensa, né, a consulta do documento original como um todo, indicando apenas os principais pontos, né, um trabalho que mostra como tema, né, o método lógico para a redação científica do autor Gilson Luiz Volpato, né, um grande nome na área de metodologia científica. E se a gente observar, né, o resumo ele é bem mais curto do que o resumo do tipo informativo que nós acabamos de analisar. Então, o resumo ele diz, né, aqui defendo que as bases teóricas da ciência e comunicação devem guiar a redação científica. Cada decisão vem dessas bases que sustentam o que chamo de método lógico para a redação científica. Após uma avaliação de alguns aspectos do cenário da publicação, indico alguns dos principais requisitos lógicos e de comunicação necessários para a construção do artigo científico. Concluo nesse artigo mostrando alguns raciocínios que exemplificam
esses princípios para a tomada de decisão durante a redação científica. Com isso, assumo que erros de redação científica indicam equívocos de ciência e comunicação. Então, o que a gente consegue ver claramente é que nesse tipo de resumo, né, no resumo indicativo, o que foi fornecido pelo autor foram apenas indícios, né, que complementaram o título, chamando a atenção, assim, do leitor, né, sobre a relevância daquele trabalho, e tentando chamar realmente o interesse, né, do autor. Então, é um resumo bem mais simples, bem mais conciso, e que não dá uma visão geral do trabalho, né? Não se pode dizer que isso aqui é um mini artigo, uma miniatura do artigo, como a gente conseguiu ver no resumo anterior, certo? Então, nessa terceira parte da apresentação, a gente vai falar um pouquinho a respeito da estrutura de um resumo do tipo explicativo, tá certo? No tipo de resumo informativo. Então, como eu disse, e como a gente pôde observar no exemplo que eu inseri para vocês, nesse tipo de resumo a gente tem, né, uma estrutura muito bem definida, com partes bem definidas, e a gente vai entender cada uma delas agora, certo? Então, quais são os elementos de um resumo do tipo informativo? Primeiro, a gente tem a contextualização. A contextualização é o primeiro elemento de um artigo, né, de um resumo de um artigo. Nesse caso, o autor identifica a grande área na qual seu trabalho está inserido e qual a importância dessa área. Então, nessa parte de contextualização, geralmente se utiliza uma ou duas sentenças no máximo, né? O autor ele vai identificar a grande área, né? A relevância dessa grande área. O segundo elemento do resumo é o que a gente chama de gap ou lacuna. Então, nessa grande área, o que ainda precisa ser trabalhado? O que ainda está em aberto? Ou o que ainda não ficou tão claro, né? Então, geralmente, essa segunda parte começa com contudo, com entretanto, né? Então, são sentenças na qual o autor vai apresentar os aspectos da grande área que ainda precisam ser estudados e apresentados, certo? O terceiro elemento é o propósito, onde o autor apresenta o objetivo principal do trabalho, né? Que deve estar relacionado com a lacuna, né? A gente mostra aqui qual é o problema da grande área que foi apresentada. Então, no propósito, você vai indicar como você vai, né, resolver o problema dessa grande área. É fazendo uma revisão da literatura, um levantamento da literatura, fazendo, né, um trabalho experimental. Qual é o propósito do seu trabalho? E esse propósito deve ser, de certa forma, uma solução, né? Propor uma solução para esse problema que você apresentou como lacuna da grande área. Então, a gente vem para o quarto elemento do resumo, que é a metodologia, onde você indica, né, como esse trabalho foi realizado, como você atingiu o propósito do seu trabalho, como você atingiu o objetivo desse trabalho, certo? Então, geralmente, a gente usa uma ou duas sentenças curtas mostrando como esse trabalho foi realizado. Depois são apresentados os principais achados do trabalho, né, os principais achados do estudo. Gente, os resultados são, né, consistem em um elemento extremamente importante do resumo, pois você mostra claramente, né, quais são os principais pontos encontrados a partir da sua metodologia, né, e dessa forma se você atingiu ou não o propósito do seu trabalho. Por fim, temos a conclusão. Então, qual é a contribuição do estudo para a grande área? Nessa parte, o autor vai mostrar como os resultados contribuem para o avanço dessa área que você apresentou ali na contextualização. Então, o que a gente consegue perceber claramente é que existe um fluxo de informações, né, que você, conhecendo, né, esse fluxo de informação, fica muito mais fácil de você montar o seu
o seu resumo, vai facilitar bastante. Analisando resumos de trabalhos científicos, o que a gente pode perceber é que nem sempre se segue, né, esse fluxo de informação. Alguns resumos já se iniciam com o propósito do trabalho, seguindo metodologia, resultados e conclusão, mas analisando resumos de revistas de alto fator de impacto, o que a gente percebe é que se segue, sim, certo, esse fluxo de informações. Então, o que não pode faltar no seu resumo é o que? O propósito, a metodologia, os resultados e a conclusão. Isso lembrando que a gente tem um resumo do tipo informativo, certo? Isso não vale para os outros dois tipos de resumo. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho a respeito da escolha das palavras-chave. Como a gente deve escolher as palavras-chave? Algumas dicas que eu posso dar para vocês aqui é colocar o número máximo permitido pela revista, né, pelo guia de normalização da sua universidade, da sua faculdade, que também procure se reforçar a essência do texto, principalmente o caráter inovador, né, lembrar de colocar pelo menos uma ou duas palavras-chave que estejam relacionadas com a parte inovadora do seu trabalho. Evitar escrever mini frases no lugar das palavras-chave. Outra dica importante é tentar acrescentar ao menos uma palavra-chave que não tenha aparecido em lugar algum do texto, especialmente do título. Procura no título alguma palavra que não faz parte do seu título, certo? Veja uma palavra que não faça parte do seu título e que mesmo assim represente de forma clara o seu estudo. Lembrando que essa palavra, apesar de não estar no seu título e em nenhum outro lugar do seu resumo, principalmente, né, ela deve ser coerente com o tema estudado, tá? Fazendo isso, você vai aumentar a capacidade do seu texto ser encontrado por algum leitor. Então, em outras palavras, para serem eficazes, as palavras-chave elas devem ser escolhidas, né, cuidadosamente, de forma a representar o conteúdo do seu artigo e, ao mesmo tempo, serem específicas do campo e do subcampo da pesquisa em questão, certo? Então, antes de enviar o artigo, para tirar a dúvida, né, se escolheu direitinho as palavras-chave do seu texto, se a escolha foi apropriada, uma dica antes de enviar o artigo, digite as palavras-chave, né, em algum site de busca, como os que eu apresentei para vocês, Science, Science Direct, certo? E verifique se os resultados que aparecem correspondem ao som do seu artigo. Então, isso vai ajudar você a determinar se as palavras-chave que você escolheu são adequadas ou não para o tema do seu artigo. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês, né, a tirar dúvidas como escrever um resumo da forma mais adequada, da forma mais fácil possível. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente conversa.